E aí, gente, estão acompanhando e gostando desse curso de escatologia? Estamos aqui chegando a mais uma das nossas aulas e hoje nós vamos falar do reino milenar. Na semana passada nós falamos da volta de Jesus, que é um momento kairos, relembrando, né? Os momentos kairos são aqueles momentos específicos em que alguma coisa especial acontece, e os momentos cronos é o tempo que passa entre um kairos e outro. Então nós estamos aguardando um kairos, que é o arrebatamento da igreja. Depois nós teremos um momento cronos, que é a última semana de Daniel, 7 anos de reinado do anticristo. Depois deste momento cronos, nós teremos um momento kairos, que é a volta de Jesus, onde Jesus vem, reconquista o reino dessa terra. E aí se inaugura, se inicia um momento cronos de 1000 anos literais, que é o milênio, ou reino milenar, ou reino de Cristo na terra, o reino de Jesus. Sobre isso nós vamos começar a falar hoje. O reino milenar está bem descrito no capítulo 20 de Apocalipse, mas nós vamos falar um pouco hoje sobre esse reino, sobre o reino de Jesus na terra, o reino do Emanuel, o reino de Cristo, naquilo que Isaías nos traz, das informações que Isaías nos traz a esse respeito. Então, abra sua Bíblia aí, em Isaías capítulo 2, nós vamos ver do versículo 1 a 5, uma descrição do reino do Senhor aqui em Isaías. Palavra que em visão veio a Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, para ele afluirão todos os povos. Então, o reino do Senhor reinando sobre todas as nações da terra. Irão muitas nações, dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor e à casa de Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. E aí o versículo 4 diz assim: ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Durante esse reino milenar, nós vamos ver, durante essas aulas, nós vamos falar do reino milenar, que existem dois tipos de pessoas que vão estar lá. O grupo que é chamado grupo dos santos, aqueles que têm o corpo glorificado, e o grupo de pessoas que estão espalhadas pelas nações. Mas essas pessoas vão vir até o Senhor para aprender dele. E ele vai julgar essas nações. E a Bíblia fala que Jesus vai reger com vara de ferro. Muitas vezes vai precisar de corrigir, de repreender, exatamente para tentar salvar essas pessoas. Mas o que eu quero chamar a atenção nesse texto aqui de Isaías 2, no versículo 4, diz assim: que essas converterão as suas espadas em relhas de arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Então, o que fica para nós aqui? Durante o reino milenar, todas as armas que existem vão ser convertidas em equipamento de trabalho. Vai haver plantações, máquinas vão estar funcionando, mas todo que é gasto, todos os recursos que são gastos em armas, em armamentos, vai deixar de existir, e essas armas, esses armamentos, as coisas que foram feitas para serem armas mortais, ou o material que é usado nela, os recursos que são empregados nisso, vão passar a ser empregados em outro tipo de material, porque não vai haver mais guerras, nação não vai se levantar mais contra a nação. Andando um pouquinho agora, nós chegamos no capítulo 4. A partir do versículo 2 diz assim: naquele dia o renovo do Senhor será de beleza e de glória, e o fruto da terra orgulho e adorno para os de Israel que forem salvos. Primeiro, essa expressão renovo do Senhor. Tanto Isaías usa essa expressão, outros profetas, Zacarias usa muito essa expressão renovo do Senhor, ao falar de Jesus Cristo, ao se referir a Jesus Cristo, chamando de renovo do Senhor. Então, esse é o reino do renovo do Senhor. Será que os restantes de Sião e os que ficarem em Jerusalém serão chamados santos, todos que estão
inscritos em Jerusalém para a vida. No final do versículo 2, nós lemos assim: adorno para os de Israel que forem salvos, depois que esses serão chamados santos, no versículo 3. Nós já falamos aqui que ao final da semana de Daniel, da última semana de Daniel, os 3 anos e meio finais, ou da metade da semana até o final, o povo de Israel vai fugir do reino do anticristo, vai estar no deserto protegido, e lá vai ser tratado, e todo Israel será salvo. É desse Israel, desse remanescente Israel, desse resto de Israel que vai ser salvo, é que esse texto está tratando aqui, né? Quando fala que para os de Israel que forem salvos. E aí no versículo 4, mostra como que vai ser esse processo de santificação do povo de Israel, quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar Jerusalém da culpa do sangue no meio dela, com espírito de justiça e espírito purificador. Então o Espírito de Deus vai justificar e purificar esse povo de Israel. Aí nós vamos andar um pouco mais para frente agora, até o capítulo 9. O capítulo 9, Isaías está falando muito da primeira vinda. Mas há uma questão importante que nós precisamos ver aqui em relação ao reino. Começando do versículo 6, diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre seus ombros, seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Vamos relembrar uma coisa aqui. Quando Jesus veio a primeira vez, qual que era a pregação dele? É chegado o reino de Deus. Ou seja, o reino de Deus chegou. Nós vimos na aula passada, lá em Apocalipse 11, que o reino desse mundo passou a ser do nosso Senhor e do seu Cristo. Ou seja, hoje, neste momento, Deus não reina neste mundo. Embora ele permaneça soberano sobre essa terra, ele pode intervir, porque a soberania dele não foi perdida, e nunca vai ser perdida. Mas quem reina nesse mundo é o diabo. Nós temos falado sobre isso, e Jesus fala sobre isso quando chama o diabo de príncipe desse mundo. Quando o diabo mostra para Jesus todos os reinos da terra e fala que aquilo é dele, e Jesus não questiona. E também, eu estive estudando essa semana, lá a traição de Jesus por Judas, ela é mostrada nos 4 evangelhos, mas no evangelho de Lucas há um termo especial que Jesus diz lá no final, quando ele fala, né, que esteve no templo ensinando e que eles não prendiam, mas que aquela era a hora deles prenderem ele, porque era a hora deles, porque as trevas reinam. Então quem reina nesse mundo são as trevas. Isso está na Bíblia. Não vamos questionar isso. Todos os governos desse mundo, quem reina são as trevas. Agora, voltando para essa questão do reino que chegou. Jesus anunciou que chegou. João Batista anunciou que chegou. Jesus anunciou que chegou lá, na primeira vinda de Jesus. Porque existem pessoas na terra, existe um lugar nessa terra em que Jesus já reina hoje. São os corações daqueles que o servem. Que Jesus já reina sobre as nossas vidas hoje. Não, ele não vai reinar sobre as nossas vidas, ele vai reinar sobre essa terra lá depois de Apocalipse 11. Nas nossas vidas ele reina hoje. É um reino invisível, o reino de paz, alegria, justiça e poder do Espírito Santo de Deus, conforme nós vemos em Romanos e em Coríntios. Então, neste lugar, nas nossas vidas, Jesus reina hoje. Isso significa que nós não somos parte do reino desse mundo. Por isso que se diz por aí que nós estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo. Nós não somos parte do reino desse mundo. O nosso reino não é desse lugar. O nosso reino é de outro lugar. E nós aqui somos embaixadores desse reino. Então estamos num reino, mas somos de outro reino, embaixadores de outro reino, mas com um detalhe importante: o reino do qual nós somos, do qual nós fazemos parte, é inimigo do reino desse mundo. Está em oposição ao reino desse mundo. Então, neste caso,
o que nós precisamos pensar é que existem perseguições, existem aflições, no mundo nós temos aflições. Por quê? Porque esse mundo jaz no maligno. Nós somos de um reino que é inimigo do reino desse mundo. E estamos aqui como embaixadores desse reino para anunciar esse reino e para que o versículo 7 do capítulo 9 de Isaías se cumpra, para que se aumente o seu governo, para que o governo de Cristo aumente, ou seja, cada vez mais pessoas se rendam a esse reino, mais pessoas se tornem parte do reino de Jesus nessa terra. E venha paz sem fim, porque é um reino de paz. Sobre o trono de Davi e seu reino, porque Jesus é o filho de Davi, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça desde agora e para sempre, porque esse reino é para sempre. E o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Vamos andar mais um pouquinho agora. Chegamos ao capítulo 11. O capítulo 11 é bem importante, porque dá muitas características do reino milenar, do reino de Jesus. O capítulo 11 de Isaías diz assim: do tronco de Jessé pai de Davi, quer dizer, a partir da raiz de Davi, de Jessé, sairá um rebento e das suas raízes um renovo. Isso está tratando de Jesus. Nós já falamos que quando fala renovo, fala rebento, nestes textos proféticos está falando de Jesus. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e fortaleza, o Espírito de conhecimento e temor do Senhor. Essas 7 manifestações do Espírito de Deus é que nós vamos ver lá em Apocalipse, falando dos 7 Espíritos de Deus. É o mesmo Espírito de Deus, mas que se manifesta como Espírito do Senhor, como Espírito de sabedoria, como Espírito de entendimento, como Espírito de conselho, como Espírito de fortaleza, como Espírito de conhecimento e como Espírito de temor. Dar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, decidirá com equidade em favor dos mansos da terra. Durante o reino milenar, ainda vão haver pobres, mas que serão julgados com justiça. Nesse reino, no reino milenar, vai haver justiça social. Tudo que nós vemos hoje de desigualdade social no mundo, né, de pessoas que têm muito, outros que têm pouco, isso vai acabar. Porque o rei, Jesus, vai trazer o equilíbrio. Então, ele vai ver a situação de cada pobre, vai fazer ações, vai trazer ações para que esses pobres possam deixar de ser pobres, para que sua pobreza possa ser minorada, para que haja justiça social. Então isso é muito importante, né? Essa questão aqui. Uma outra questão, a partir do versículo 6 diz assim: o lobo habitará com o cordeiro, o leopardo se deitará com o cabrito, o bezerro e o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. E aí no versículo 8, a criança de preto brincará sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. O que está dizendo aqui é que leão, leopardo, ovelha, boi, lobo vão andar juntos. Os animais carnívoros vão se tornar herbívoros, porque não haverá dano nenhum. Ninguém vai ferir ninguém. Nem homem ferir homem, nem homem ferir animal, nem animal ferir homem, nem animal ferir animal. Nesse reino haverá harmonia completa em toda a criação. Então ninguém vai ferir ninguém. É o que o texto está dizendo. Agora nós vamos andar um pouco mais. Vamos chegar em Isaías 24. Isaías capítulo 24, versículo 23. Né? Vamos ver a partir do 21. Naquele dia o Senhor castigará no céu as hostes celestes e os reis da terra na terra. Serão ajuntados como presos em masmorra, encerrados num cárcere,
castigados depois de muitos dias. A lua se envergonhará, o sol se confundirá quando o Senhor dos Exércitos reinar no Monte Sião em Jerusalém. Perante os seus anciãos haverá glória. Está dizendo aqui que antes do reino ser implantado, antes desse reino ser implantado, que nós já vimos, né, na semana passada, vai haver uma guerra. Satanás vai ficar preso por 1000 anos. Nós vamos ver isso novamente semana que vem. Satanás vai ficar preso por 1000 anos. Os demônios, anjos demônios caíram, as hostes do inferno serão derrotadas no céu e vão ficar encarceradas. A besta e o falso profeta, que são os líderes dos homens, vão ser lançados no lago de fogo e enxofre antes do milênio. Vão ser os únicos que vão ser lançados vivos antes do milênio no lago de fogo e enxofre. E os reis da terra, porque todos os reis da terra, todos os governos da terra estavam seguindo o anticristo, vão ser derrotados. Vencida essa guerra, vencida essa batalha, com os reis da terra derrotados, com as hostes da maldade derrotadas, com Satanás e seus anjos derrotados, com a besta e o falso profeta derrotado, o reino começa. E o reino é implantado na terra. E o último texto que nós vamos ver hoje, Isaías 33, também tratando do reino, é muito importante que nós vamos ver no versículo 22, dito assim: porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é nosso legislador, o Senhor é nosso rei, Ele nos salvará. Esse é o momento da verdadeira teocracia. Ou seja, quando Jesus vier reinar nessa terra, ele vai ser o executivo, o legislativo e o judiciário. Porque como ele é justo, como ele é santo, não há necessidade de que ele seja moderado por um poder ou outro poder. Uma vez eu lendo um livro do meu autor favorito, C.S. Lewis, ele falando que ele detestava a teocracia. E eu estranhei porque o melhor governo seria o governo teocrático. Mas aí eu fui entender, ele estava falando de momentos em que a igreja governou, dizendo que era Deus que estava governando. E foi tudo errado. Veio Inquisição chamada Santa, foi tudo errado todas as vezes que a igreja se colocou no papel de governo. Sempre que a igreja se aproxima muito do governo terreno, alguma coisa dá errado. Mas, quando nós falamos da verdadeira teocracia, é Jesus e não a igreja que está no trono. A igreja reina junto com Jesus, mas sob a orientação dele. E aí, não há necessidade de legislativo, executivo e judiciário. Ele é tudo e ele é tudo em todos. Todas as decisões são dele. Ele emite as leis, ele executa as leis e ele governa segundo essas leis. Então, isso vai acontecer. Quando nós pensamos num governo terreno, isso não é possível. Todo governo terreno precisa de um legislativo, precisa de um judiciário para poder controlá-lo, para poder moderá-lo, para que as pessoas não pensem que possam fazer o que quiserem. Porque nenhum de nós, homens decaídos, está pronto a ocupar um governo que esse governo não tenha um controle de legislativo, de judiciário, algum controle sobre aquele governo. Mas o governo de Jesus é diferente. Então, se você deseja um governo com justiça social, com integridade moral, um governo em que a palavra de Deus é cumprida, em que não há desigualdade social, esse governo só vai acontecer no milênio. Não adianta a gente colocar esperança em homem nenhum de que isso seja possível, mas somente num governo milenar, no reino de Jesus nessa terra. Chegamos ao final dessa aula. Se você tem gostado, deixa aí seu like, ative o sininho do nosso canal para receber as nossas notificações, se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito,
fale do nosso canal com outras pessoas, compartilhe os nossos vídeos, assista os outros vídeos do nosso canal, tem muita coisa boa, tem muita teologia, perguntas e respostas, dúvidas que as pessoas têm e que são respondidas. Navegue pelos vídeos do nosso canal, são vídeos abertos, livres, qualquer pessoa pode navegar e olhar. E continue assistindo as nossas aulas aqui. Semana que vem estaremos de volta. Até semana que vem.